A segunda lição que eu aprendo: antes de promover milagre na tua vida, Jesus vai te tirar de ambientes que estão promovendo a tua destruição. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas curve a sua cabeça, por gentileza. Jesus, aqui está a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. A tua palavra que é a nossa regra de fé e de prática, a tua palavra que nos vivifica, a tua palavra que nos edifica, a tua palavra que é a nossa bússola norteadora, para que um dia adentremos nas moradas celestiais. Jesus, eu reconheço as minhas falibilidades humanas, reconheço a minha incapacidade, reconheço as minhas imperfeições, reconheço as minhas vulnerabilidades, mas ao passo que percebo a minha pequenez, eu reconheço a tua grandeza, o teu poderio de Deus, a tua representatividade e a tua disposição de falar ao nosso coração. Eu te peço que o Senhor traga toda a mente cativa ao poder da tua palavra. Pessoas que chegaram aqui abatidas, angustiadas, preocupadas, trazendo consigo as suas demandas externas e as suas demandas internas, que o teu Santo Espírito encontre guarida neste coração agora, Pai. E eu te peço, Senhor, que esta mente seja conectada ao teu trono da graça, que nenhum tipo de preocupação, que nenhum tipo de demanda roube a capacidade, Senhor, do teu filho e da tua filha, ó Deus. Está glorificando e enaltecendo ao teu santo nome. Nós estamos, ó Deus, na casa de consolação. Nós estamos, ó Deus, na casa onde há a tua presença notória aqui neste lugar. E o Senhor pode permear este ambiente e nos impactar através da tua palavra. Assim, Senhor Jesus, como os 24 anciãos de Apocalipse capítulo 4, a partir do verso de número 10, que se depararam diante do teu trono, se prostraram diante do teu trono, tiraram a coroa da cabeça e começaram a dizer: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A glória é para ti, o aleluia é para ti, o enaltecimento é para ti, a magnitude é para ti, a magnificência é para ti, o aplauso é para ti, o reconhecimento é para ti. A única estrela que brilha de forma contínua é o teu nome, Jesus, pois foi no teu nome que o apóstolo Paulo disse que todo joelho teria que se dobrar e toda língua teria que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Permanece conosco nesta noite, é isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assento, por favor. Olhe para cá, preste atenção, por favor. Eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, e confesso que eu estava bastante inclinado para pregar uma mensagem acerca de Davi. Eu preguei a última vez que preguei aqui, preguei 1 livro de Samuel capítulo 30, mas era outra mensagem acerca de Davi. Porém o Espírito do Senhor me compeliu a esse texto do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Antes de continuar, eu preciso dizer que existe alguém aqui nesta noite que o Espírito do Senhor te ama tanto, que até ele muda o coração do pregador só para alcançar você neste lugar. Eu vou repetir: o Espírito do Senhor te ama tanto, que ele muda o coração do pregador só para alcançar você neste lugar. A Bíblia vai nos dizer
que Jesus, ele curou alguns cegos. E alguns cegos são cegos famosos. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, você vai se deparar com um cego de nascença. Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos daquele cego e disse: lava no tanque de Siloé. A Bíblia vai dizer que após lavar os seus olhos, imediatamente ele voltou, ele enxergou, porque nunca tinha visto. A Bíblia também vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46, que havia um cego na cidade de Jericó, que clamava com bastante veemência: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? E ele vai dizer: que eu torne a ver, Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus então vai e o cura, e imediatamente ele torna a ver. A Bíblia também vai dizer no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 20, 2 discípulos de João são enviados para perguntarem a Jesus se ele era aquele que havia de vir ou esperariam por outro. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para aqueles discípulos e imediatamente ele começou a operar milagres, a fazer milagres. Então Jesus chama os discípulos e diz assim: vai lá e volta para João e diz para ele que os cegos veem, os paralíticos são levantados, os leprosos purificados, os mortos ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Então a Bíblia vai dizer que os discípulos de João estão regressando com a notícia dos milagres que Jesus havia operado. Mas percebam, Jesus havia curado diversos cegos, não somente os cegos famosos que nós conhecemos, mas os diversos cegos que foi citado por Lucas no capítulo 7, a partir do versículo de número 22. Todavia, este cego de Betsaida, somente o evangelista Marcos vai trazer algumas demandas acerca dele. O Evangelho de Marcos vai trazer algumas questões acerca do cego de Betsaida. E eu preciso aqui, inclusive se a banda quiser vir aqui me acompanhar, pode me acompanhar também aqui, que eu gosto do manto da revelação. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22, Jesus estava chegando numa cidade chamada Betsaida. Betsaida era uma cidade conhecida como cidade impenitente. Pastor, explica o que é uma cidade impenitente. Jesus estava operando milagres, Jesus estava fazendo coisas extraordinárias, mas o coração daquelas pessoas não se voltavam à pessoa de Jesus, continuavam na sua mesma vida. E Jesus começou a falar sobre Betsaida, sobre Corazim e Cafarnaum, e ele disse que no dia do juízo final haveria menos rigor para Tiro, para Sidom, para Sodoma e para Gomorra do que para eles. Jesus vai dizer: porque se eu tivesse feito no meio deles o que eu estou fazendo no meio de vocês, certamente eles teriam se arrependido e voltado com pano de saco. Todavia, esta cidade impenitente, Betsaida, uma cidade rodeada por incrédulos, por pessoas que desprezavam e rejeitavam a mensagem do Evangelho, estava lá este homem cego. E o texto vai dizer que alguém segurou o cego e o conduziu até a pessoa de Jesus. E eu quero que você preste muita atenção nisto que eu vou falar agora. Alguém olhou para aquele cego que estava mendigando, aquele cego que vivia à margem da sociedade, aquele cego que era estigmatizado como maldito, como anátema, porque era possuidor de uma doença física. Então todos que olhavam para ele, olhavam com desdém, olhavam com extremo desprezo. Mas no meio daquelas pessoas, alguém decidiu segurar na mão dele e dizer para ele: eu conheço alguém que pode mudar a tua história, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida, eu conheço alguém que pode mudar a tua existência. Este é um verdadeiro amigo, embora anônimo, embora a Bíblia não cite o nome dele, mas a Bíblia cita o comportamento
comportamento dele segurou aquele cego e o conduziu até a pessoa de Jesus. Lá vai, amigo de verdade não é aquele que te aproxima da cachaça. Amigo de verdade não é aquele que te leva para prostituição. Amigo de verdade não é aquele que te leva para jogatina. Amigo de verdade não é aquele que te leva para as drogas. Amigo de verdade não é aquele que promunga e propaga a tua destruição. Amigo de verdade é aquele que te aproxima do altar. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Jesus. Amigo de verdade é aquele que te traz para um culto como esse e diz: olha, tem uma palavra de Deus naquela casa, tem uma palavra de Deus naquele lugar que é capaz de transformar a tua vida. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já percebi que as pessoas têm dificuldade de colocar um prato de comida para você, mas tem extrema facilidade de oferecer um copo de bebida para você. Eu vou repetir: as pessoas têm dificuldade de colocar um prato de comida para você, mas tem extrema facilidade de colocar um copo de bebida para você. Pastor, por quê? Porque esses são os falsos amigos que estão promovendo a tua disfuncionalidade. São os falsos amigos que estão acabando com você, que são instrumentos do diabo para destruir a tua vida e a tua família. São os falsos amigos que estão te conduzindo para distante de Jesus. E a cada dia você se vê aprisionado nessas situações, porque você pensa que é o amigo, porque está se comunicando com você, está falando com você, mas na verdade está alimentando aquilo que está te destruindo dia após dia. Esse homem aqui que decidiu conduzir Jesus, conduzir o cego até a pessoa de Jesus, foi alguém que de fato estava se preocupando para que aquele cego vivenciasse uma ruptura. Alguém que te trouxe aqui para esta igreja no dia de hoje é alguém que de fato se preocupa com você, está te conduzindo para o altar. Você não consegue perceber o quanto as tuas ações estão te autodestruindo, estão acabando com você, mas alguém que está fora da tua vida percebeu que isso está sendo algo tóxico para você e decidiu te trazer para cá. Pastor, por que decidiu me trazer para cá? Porque existe o dono dessa igreja chamado Espírito Santo de Deus, que vai trazer a lucidez na tua mente e dizer para você: eu sou o único capaz de transformar a tua vida e de mudar a tua existência. Eu sou o único capaz de entrar dentro da tua casa e colocar as coisas no seu devido lugar. Eu preciso profetizar para alguém aqui que está nesta noite: basta, esta casa não será mais conhecida como a casa da bebedice, esta casa não será mais conhecida como a casa do fracasso, do insucesso, esta casa não será mais conhecida como a casa da destruição. Jesus está entrando dentro desta casa hoje, Jesus está entrando dentro desta família hoje, Jesus está entrando dentro deste ambiente hoje, Jesus está estabelecendo rupturas deste lugar. Jesus está estabelecendo. Agora escute-me, por favor. Alguém o conduz até a pessoa de Jesus, e quando aquele cego chegou até Jesus, Jesus poderia curá-lo imediatamente, sim ou não? Não, fraco foi pobre, para de graça. Sim ou não? Jesus curou aquele cego imediatamente? Não. Está aí no texto. Segurou na mão dele e foi conduzi-lo para fora da aldeia. Pastor, como assim? A segunda lição que eu aprendo: antes de promover milagre na tua vida, Jesus vai te tirar de ambientes que estão promovendo a tua destruição. Vou repetir: antes de fazer milagres na tua vida, Jesus vai te tirar de ambientes que estão promovendo a tua destruição. É tipo assim, Jesus dizendo: eu posso até fazer, mas eu não vou fazer num ambiente que está acabando com você. Primeiro eu vou te mudar de lugar, primeiro eu vou te transicionar, primeiro eu vou te arrancar. Meu Jesus amado, está descendo aqui uma revelação de Deus para dizer para alguém. É Deus dizendo: o diabo está tentando te prender de todo jeito, não existe possibilidade de saída dentro da ótica humana, mas eu com meu braço forte te arranco. Eu te arranco, eu te arranco. Alguém já
para você e disse: só estou esperando a notícia chegar. Daqui a pouco chega a notificação: morreu, foi destruído, acabou. Mas o Espírito Santo manda te dizer: ao invés de receberem a notícia da tua destruição, vão receber a notícia da tua transformação. Com braço forte eu te arranco e te coloco no novo tempo, numa nova estação. Pastor, quais são os lugares que Jesus está me arrancando? Os lugares que dia após dia está te afastando do altar, que você não tem força para sair, que você já disse a Deus e você falou assim para Ele: eu queria te servir melhor, mas eu não consigo resistir. Eu queria te servir melhor, mas eu não consigo mudar. Eu encontrei na última terça-feira, na igreja que pastoreio, uma mulher em lágrimas veio falar comigo, e o Espírito Senhor me descortinou a vida dela naquele momento. E ela olhou e disse assim: pastor, eu frequento a sua igreja há mais de 2 anos, mas eu queria trabalhar na igreja. Aí eu disse: que bênção, glória a Deus. Ela disse: só tem um problema, eu ainda não sou evangélica. Eu coloquei as mãos na cabeça dela, comecei a falar, e eu sabia, porque o Espírito me revelou na hora o que era. E eu disse para ela, e ela chorou copiosamente. Eu disse assim para ela: pode vir do jeito que a senhora está, pode vir da forma que a senhora está, porque Ele não está procurando os perfeitos, os inerrantes, os sem mácula. Ele está procurando pessoas semelhantes à senhora, que vai chegar toda quebrada dizendo: aqui está uma pecadora que não consegue se desvincular do pecado, mas a senhora receberá o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Esse Santo Espírito vai entrar no seu viver e vai tirar o que precisa ser tirado. Ninguém pode nos mudar, ninguém pode nos transformar, mas existe uma terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus, que nos transforma, que nos modifica completamente. Quantos foram alcançados e estão aqui neste lugar, que viviam escravizados, manietados pelo diabo? O diabo chamava e dizia: meu cavalo, eu faço o que quero, do jeito que quero. Mas o Espírito Santo chegou na tua vida, te transformou, te modificou, e olha onde você está, na Reviver em Cristo, adorando o nome dele, porque você foi liberto, porque você foi liberta pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Você não consegue vencer sozinha, mas com Ele você consegue. Eu vou repetir: você não consegue vencer sozinha, você não consegue vencer sozinho, mas com Ele você consegue. Jesus segurou aquele cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Existe uma divergência entre o lugar correspondente que Jesus estava até a entrada da aldeia, e existe uma divergência, mas os comentaristas falam entre 2 a 4 quilômetros de distância. Eu não sei, não posso dizer com assertividade qual foi a distância que Jesus percorreu, mas alguns quilômetros Jesus percorreu. Se 2 ou se 4 quilômetros, é uma distância significativa, que é necessário alguns minutos para poder sair de um canto ao outro. Mas aquele cego não teve nenhuma resistência. Ele deixou que Jesus o segurasse pela mão e deixou que Jesus o conduzisse. Ele estava dizendo: eu não vou mais resistir, eu não tenho mais o que perder. Já me falaram tanto acerca dele, que eu vou deixar ele me conduzir para onde ele quiser me levar. Era tipo Jesus dizendo para aquele cego: você não está vendo nenhum milagre acontecendo, você não está vendo nada acontecendo, mas tem uma coisa que você precisa ter certeza: das tuas mãos eu não soltei, eu segurei na tua mão e estou te conduzindo para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova estação. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui nesta noite que está dizendo: Jesus, eu não estou vendo nada acontecendo, eu não estou vendo o Senhor fazendo aquilo que tanto eu estava almejando, tanto eu estava anelando, e apresentei ao Senhor, e nada mudou na minha família, nada mudou na minha empresa, nada mudou na minha
casa, a realidade é a mesma. Jesus quando vai mudar, Jesus quando isso vai ser transformado. Mas o Espírito do Senhor manda te dizer aqui neste lugar: eu segurei nas tuas mãos, das tuas mãos eu não soltei, eu continuo com as tuas mãos seguras em minhas mãos, porque se eu deixasse você, você sucumbiria, você iria esmorecer, mas eu segurei nas tuas mãos. Eu preciso dizer isso para você: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te sustento com a força da minha destra fiel. Ele não soltou as tuas mãos, Ele continua segurando as tuas mãos, Ele continua segurando a tua casa, Ele continua segurando a tua empresa, Ele continua segurando os teus sonhos. Ah, se Ele soltasse, tudo seria desmoronado, mas a mão dEle continua segurando, continua segurando, continua segurando, continua segurando. Eu estou segurando as tuas mãos e te conduzindo. Alguém trouxe o cego até Jesus. Jesus o arranca do lugar que ele estava. Jesus o conduz. Não está fazendo milagre, mas está segurando nas mãos dele. Daqui a pouco, Jesus vai usar um método inusitado. Pastor, mas ele fez isso lá com o cego de nascença, verdade. Mas não deixou de ser inusitado. Ele pegou saliva e colocou nos olhos daquele cego. Ele colocou o quê? Ele colocou o quê? E pôs nos olhos daquele cego. Escute, por favor. Qualquer um aqui, hoje, se o pastor Vinícius chamasse qualquer um e dissesse assim: ó, Deus colocou no meu coração que essa cura virá, mas eu vou colocar saliva, meu cuspe. Eu duvido. A grande maioria ia dizer assim: que nojo, tantos métodos para Deus utilizar, logo vai usar esse método? Que história é essa, pastor? Que negócio é esse? Talvez você questionaria, mas aquele cego está fora da aldeia e ele permite que Jesus coloque saliva nos olhos dele. E quando você vai estudar, você vai perceber que depois do sangue, o maior potencial de DNA está na saliva. Vou repetir: depois do sangue, o maior potencial de DNA está na saliva. Era o DNA de Deus alcançando o DNA de um pecador. Era a santidade do Cristo tocando num pecador maculado, cheio de incertezas na vida. Eu preciso aplicar isto aqui nesta noite. Não é o teu pecado que mancha Jesus, não é a tua transgressão que mancha Jesus, mas é o sangue dele que te purifica de todo o pecado. Eu vou repetir: não é o teu pecado que o macula, não é o teu pecado que o mancha, mas o sangue dele te purifica de todo o pecado. Era Jesus dizendo: você pode ter pecado, ô cego de Betsaida, você pode ter sido rejeitado, desprezado por causa do seu pecado, ô cego de Betsaida, mas o meu toque, o meu DNA puro, o meu DNA santo e sem mácula está alcançando agora a tua visão, que será restaurada. Eu não sei quais são as áreas da vida que precisam ser restauradas na tua existência. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei quais são as lamúrias que você fica trazendo como narrativa na tua mente. Eu não sei o que é que está te aprisionando e te impedindo de avançar. Talvez o autoculpa, se culpando por aquilo que fez, se culpando por aquilo que passou. Mas eu vim emitir uma palavra desse altar, e a palavra é: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo, por amor de mim, sou eu que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. 1 de João capítulo 2, verso 1.
filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês vierem a pecar, saibam que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias capítulo 7, versículo de número 19: pisará nas nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu já cheguei. Não importa o tamanho, a magnitude, a suntuosidade que você deu, aquilo que você fez, eu vim aqui dizer para você, segundo as sagradas escrituras, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu vou dizer mais uma vez: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele te purifica de todo o pecado. Ele tocou nos olhos daquele cego. A Bíblia vai dizer que quando Jesus faz a pergunta para ele: você está vendo? Ele disse assim: eu estou vendo os homens como árvore. Ele não estava vendo nitidamente, ele não estava vendo com nitidez. A Bíblia vai dizer que Jesus toca nos olhos dele novamente. Eu aprendi uma outra lição aqui. Existem milagres que são imediatos, e existem outros milagres que são gradativos. Eu vou repetir: existem milagres que são imediatos, e existem outros milagres que são gradativos na tua vida. Tem coisas que Deus vai fazer assim, ó, rápido. Mas tem outras coisas que são processos. Ele vai dando alguns indícios daquilo que Ele está fazendo, mas gradativamente Ele está fazendo. Vou repetir: Ele dá alguns indícios que está fazendo, mas gradativamente Ele vai fazendo. Agora, uma das coisas que eu posso asseverar, assim como canta nossa irmã Kemily: o meu Deus e o teu Deus é o Deus de obras completas. Ele não é Deus de obras inacabadas. Ele não é Deus de obras inconclusas. Ele começou, Ele vai terminar. Ele começou, Ele vai terminar. E eu preciso dizer isso aqui porque o céu está me autorizando a dizer para alguém neste lugar: começou por você, mas se estenderá por toda a tua parentela. Começou por você, mas vai se estender para a tua parentela, para a tua família. Está começando através de você um novo tempo, uma nova história dentro daquela casa. Está começando através de você uma nova estação dentro daquela casa. O sol da justiça vai raiar, o tempo de cantar vai chegar, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Começou através de você. A Bíblia vai dizer que quando Jesus toca pela segunda vez, o texto vai dizer que a visão foi restabelecida e tudo distinguia de modo perfeito. Ele começou a perceber tudo que estava ao redor dele. Ele começou a enxergar tudo que está ao redor dele. Isso aí eu posso falar um pouquinho com legitimidade. Uma das piores dificuldades que nós temos quanto humanos que somos é produzir, promover em nós mesmos uma palavra chamada autopercepção. Autopercepção, a capacidade de se enxergar, de se ver. Nós temos essa dificuldade. Temos uma facilidade de apontarmos os erros dos outros, mas temos de dificuldade de perceber os nossos próprios erros. Mas isso está aqui, ó, desde Gênesis capítulo 3, após o pecado. Então é todo mundo que está aqui, incluindo a minha pessoa também. Mas a Bíblia está dizendo que este homem, depois que recebeu o toque de Jesus nos olhos pela segunda vez, ele começou a perceber todas as coisas. Talvez aquele homem começou a entender quanto tempo ele perdeu, quantas escolhas erradas ele fez, por que ele foi para aquele lugar que estava acabando com ele.
ele começou a perceber. Gente, quando eu dou uma olhadinha para trás na minha vida, no tempo dos 12 aos 16 anos, quando me afastei do Evangelho, eu começo a dizer: rapaz, quanto tempo eu perdi. Fora da igreja, longe de Jesus, lançado no mundo das drogas. Quanto tempo eu perdi. Mas pastor, por que você consegue narrar isso? Porque hoje eu estou lá de fora. Jesus tocou nos meus olhos, tirou as escamas e fez com que eu percebesse aquilo que outrora eu vivenciava eram atitudes e ações de fracasso, de insucesso que estariam me levando para o inferno. Quando Jesus tocar em você nesta noite, Jesus está promovendo dentro de você a oportunidade de enxergar e dizer assim: eu não posso ficar distante dele, eu não posso ficar separado dele. Eu não sei se você já percebeu que todo mundo fica numa mesma narrativa para você, dizendo: menino, por que tanto tempo tu está demorando? Jesus já falou tanto com o teu coração. Menina, por que tanto tempo tu está afastada? Jesus já falou tanto ao teu coração. E você começa a dizer: é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. É verdade, tudo é no tempo de Deus. Mas Deus te deu a competência e a capacidade de você tomar decisão. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu te dei a capacidade de tomar decisão. Eu te dei o poder de livre escolha. Você escolhe se você quer permanecer no altar ou se você quer permanecer distante do altar. Jesus estava fazendo com aquele cego exatamente isto. Eu estou te dando a possibilidade de enxergar tudo claramente, de você perceber que Betsaida estava destruindo você, acabando com você. Era uma cidade de incredulidade. As pessoas estavam promovendo a tua disfuncionalidade, estavam escravizando você naquele lugar. Mas olha como eu cheguei na tua vida, te arranquei daquele lugar, te transicionei para um novo tempo, toquei nos teus olhos, fiz com que você visualizasse. Agora a decisão é sua. Pastor, a decisão é dele, sim, porque o texto está dizendo. E aqui eu finalizo. E mandou Jesus embora para casa. Daqui. E mandou Jesus embora para onde? Não, fraco, feio, pobre. Mandou para onde? Mas lê isso aqui. Fez o quê? Fez o quê? Aqui não está dizendo ordenou. Aqui está dizendo recomendando-lhe. Jesus estava dizendo para ele: agora eu estou te mandando, volta para tua casa. Eu recomendo que você não entre mais na aldeia, mas quem escolhe é você. A única coisa que eu quero é que você volte para casa, mas não volta mais para o lugar que está destruindo você, que está acabando com você, que está roubando a tua vida, que está te consumindo, destruindo com as tuas emoções. Eu recomendo: não entra mais na aldeia. Não entra mais na aldeia. É o Espírito Santo dizendo: não volta para o lugar que eu já te tirei. Não volta para um lugar que eu já te arranquei. Não volta para um lugar que eu já modifiquei a tua vida, a tua existência. Hoje, o Espírito Santo do Senhor trouxe alguém aqui nesta noite para te dizer: hoje é o dia de você voltar para casa. Hoje é o dia de você regressar para casa, Ítalo. Hoje é o dia de você regressar para casa, para você voltar para a casa do Pai. Pastor, você pregou tudo isso para dizer o quê? Para dizer que depois desse episódio do verso 26, a Bíblia não vai falar mais nada do cego de Betsaida. Só disse isso aí, ó: mandou Jesus embora para casa. Vai embora. E recomendo, não entre mais na aldeia. Mas a Bíblia não vai dizer em tempo algum o que é que ele fez. Isso de forma extremamente intencional, para que promovesse sobre nós uma reflexão. O que é que você vai escolher? Você vai escolher voltar para a aldeia, ou você vai escolher voltar para casa?